certo aí? Graças a Deus, igreja. Eu estou um pouco tímido hoje. Vocês nem sabem o porquê, né? Puxa vida. Estenda suas mãos por um momento. E vamos dar ao Espírito Santo toda a glória, amém? Espírito Santo, nós te exaltamos e te adoramos, Senhor. Nós queremos celebrar a tua presença, Pai. E te suplicamos o teu conselho sobre as nossas vidas no dia de hoje. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Que não seja uma voz humana falando, mas a voz do Senhor através da minha voz. Que o Senhor venha acender no coração do teu povo fome e sede por conhecer mais da tua palavra, Senhor. E que a unção do teu Espírito venha fluir de forma poderosa no dia de hoje, para destravar a nossa vida, para destravar, Senhor, o nosso caminhar, para nos liberar para um tempo novo no fluir do Senhor, no fluir do nosso propósito, no fluir daquilo que tens para as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Abra comigo sua Bíblia no livro de Filipenses. Aleluia. Filipenses capítulo 3. Glória a Jesus. Nós vamos ler Filipenses 3 a partir do versículo 12. Deus é bom, amém, amados? Filipenses 3 a partir do versículo 12 diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensar de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Até aqui por enquanto. Enquanto eu estava no meu coração clamando ao Senhor por uma direção específica, aquilo que seria do coração dele para a igreja no dia de hoje, eu me senti no meu interior impelido a falar sobre o propósito de Deus, de forma individual para as nossas vidas. E quando nós estudamos a vida do apóstolo Paulo, nós percebemos que ele foi um homem que andou em um grande discernimento de propósito. E ele tinha tanta compreensão e tanto foco no chamado que Deus havia reservado para a vida dele, que mesmo depois de ele experimentar algumas coisas que nós vamos ver aqui, ele não paralisou, mas ele permaneceu focado. Interessante é que, quando nós olhamos para a vida desses homens de antigamente, que viveram antes de nós e cumpriram o seu propósito, nós costumamos olhar eles como alguém que já encerrou a carreira. Quando eu olho para as cartas que Paulo escreveu, elas já foram escritas. Ele já viveu o propósito. Ele já encerrou a carreira. Ele já guardou a fé. Agora, o que muitas vezes é um problema para nós é que às vezes a gente olha para a história desses homens e dessas mulheres que já encerraram o propósito e nos esquecemos de pensar em como eles viveram a vida deles antes de encerrar o próprio propósito. Antes de encerrar o próprio propósito. Quando você olha, por exemplo, nós estamos prestes a entrar esse ano é Copa do Mundo, né? Eu já estou perdido de quando é Olimpíadas e quando é Copa. Enfim, quando
Aqueles atletas nas Olimpíadas, eles aparecem diante do pódio, eles aparecem no primeiro, no segundo e no terceiro lugar. Nós muitas vezes não entendemos a vida que eles passaram por detrás das telas, por detrás dos bastidores, para experimentar aquela vitória que eles experimentaram e para estar na posição que eles alcançaram. E quando a gente não enxerga as coisas desse ponto, nós somos levados a pensar que, de forma geral, e até no reino de Deus, as grandes conquistas serão alcançadas sem grandes esforços ou grandes renúncias. Mas eu quero que você entenda que o padrão da palavra de Deus sempre nos mostrou que antes de alcançar a plenitude, antes de alcançar o final, existe uma trilha que nós precisamos nos estabelecer firmes nela até alcançar o final, até alcançar o resultado final. E sabe, no meio da nossa trajetória, queridos, nós vamos enfrentar tantos momentos de vitória, como também nós vamos enfrentar momentos de fracasso. O problema é que às vezes nós paramos de caminhar firmes na direção do propósito, porque fomos paralisados pelas frustrações dos nossos fracassos. E às vezes também nós somos paralisados de continuar firmes na direção do propósito, porque nós somos distraídos por causa das nossas vitórias. E é um perigo duplo que nós corremos enquanto nós ainda estamos no caminho, é de paralisar mediante os fracassos ou se distrair mediante as vitórias. Quando você olha a história do povo de Israel, você percebe um momento onde eles foram paralisados pelo fracasso e Deus precisou levantar eles. Mas você vê também momentos onde eles foram distraídos com a vitória e Deus precisou corrigi-los. Quando você para, por exemplo, para estudar a história da vitória do povo de Israel sobre a cidade de Jericó, foi uma grande vitória onde Deus operou poderosamente e depois eles tinham que enfrentar uma outra cidade chamada Ai. E era em comparação com Jericó, uma cidade de nível inferior, uma cidade que os homens não eram tão fortes como os homens de Jericó, a cidade não era tão protegida como Jericó era protegida, e eles estavam tão seguros que eles iam vencer sobre aquela cidade, que eles não fizeram questão de separar muitos homens para a guerra. Eles separaram uma medida pequena e falaram: basta vocês para vencer a cidade de Ai. E quando eles foram, o que foi que aconteceu? Eles foram derrotados e envergonhados. Mas por que eles foram derrotados e envergonhados? Porque eles se distraíram com uma vitória. Uma grande vitória tornou eles distraídos para não perceber que alguém ali entre eles havia transgredido a ordem do Senhor. Deus falou: não toquem nada, não levem nada de Jericó, porque é tudo maldito, é tudo anátema. E a Bíblia diz que houve um daqueles homens que pegou uma capa babilônica para vender. Então Deus precisou corrigir eles, porque no meio de uma grande vitória, eles se distraíram. E o que me inspira muito na vida do apóstolo Paulo, querido, é que ele era um homem que não se abatia por causa dos aparentes fracassos, e ele também não se distraía com as aparentes vitórias. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele vai mostrar isso de forma poderosa, ao dizer assim, lá no versículo 8, ele diz: sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. O que é que Paulo está dizendo? Até aquilo que vem como aparente fracasso na minha vida, no meu ministério, eu uso isso como uma força para me propulsionar a um lugar mais alto em Deus. E você percebe que é assim que ele agia. E é esse estilo de conduta, ou essa disposição de coração, que nós precisamos adotar dentro de nós, onde nós vamos experimentar momentos de aparentes fracassos, mas não é o fim da linha, não acabou. Aquilo que Deus chamou para a gente fazer ainda não se encerrou. Então mesmo se a gente tropeçar, mesmo se a gente errar, é hora de olhar para o alvo, porque ainda não terminou. Mas você vê também que Paulo não se distraía com as grandes vitórias.
Deus promoveu por meio da vida de Paulo um grande avivamento na cidade de Éfeso, aonde a Bíblia diz que todos aqueles que praticavam magia traziam seus livros e queimavam em praça pública. Muita gente se converteu, Deus operou sinais maravilhosos, mas você vai ver em Atos 20 que Paulo não se distraiu com essa grande vitória na cidade de Éfeso. Ao falar para os líderes de Éfeso, ele diz: eu sei que depois da minha partida vão surgir do meio de vós homens que serão como lobos devoradores e que não pouparão o rebanho. O que Paulo está dizendo? Eu sei que Deus fez coisas maravilhosas, eu sei que Ele operou milagres, mas eu não posso perder o foco de que vocês ainda precisam tomar cuidado com algo. E aliás, foi justamente na cidade de Éfeso que Jesus falou: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então você percebe que, como alguém que ainda não chegou ao final, eu ainda não estou com o prêmio nas mãos, eu ainda não estou... Eu entendi a referência. Ainda não subi no pódio. Aleluia. Não tem como não associar. Vamos lá, para manter o foco. Então, enquanto eu não alcancei esse lugar, onde eu posso dizer: acabei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Na verdade eu troquei o versículo, mas não importa. Eu preciso ter atenção, porque Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. E é isso que Paulo está dizendo aqui em Filipenses 3. Nem eu mesmo digo que já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam. O que é que ele está dizendo? Eu experimentei fracasso, sim, mas eu me esqueço do fracasso. E experimentei vitória, sim, mas eu me esqueço de todas elas. Porque enquanto eu ainda não cheguei ao prêmio soberano da vocação de Deus em Cristo Jesus, eu não posso me distrair nem com os fracassos, nem com as vitórias. Existe uma trilha de Deus para a nossa vida de forma individual. E sabe, é interessante, os homens de Deus que a gente conheceu, que já foram para o Senhor, homens como David Wong Shu, Kenneth Hagin, Smith, isso aí, Wigglesworth, falei certo, T.L. Osborne. A gente vê o quê? O que é que nós vemos? Nós vemos a voz da vida desses homens ecoando. Mas se nós estivéssemos a oportunidade de viver ao lado deles, nós iríamos ver o que foi que eles experimentaram para chegar onde chegaram e para concluir a carreira. E se você observar no livro de Atos aquilo que Paulo viveu, você vai descobrir também aquilo que ele precisou enfrentar para chegar em 2 Timóteo e dizer: combati o bom combate. Meus amigos, nós precisamos ter isso em nosso coração, que nós podemos olhar para a vida de homens que já alcançaram o fim, mas nós ainda não alcançamos. Eu ainda estou na trilha, eu ainda estou no caminho, ainda estou trilhando o propósito, não cheguei ao fim. Então eu preciso ter no meu coração o mesmo empenho que Paulo tinha, quando ele disse: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim, e assim eu prossigo para o alvo. Diga assim: eu tenho alvo. Existe um propósito, existe um objetivo. E sabe o que é interessante? Que Paulo não estava indo para um lugar que ele não sabia qual era. Ele sabia o destino de Deus para a vida dele. E isso é uma das principais coisas que nos roubam de viver o propósito. É que nós às vezes corremos o risco de viver uma vida aleatória. Às vezes nós corremos o risco de tomar as decisões importantes da nossa vida no Papai do Céu. E Deus não quer que seja assim. Deus quer que seja assim, o Papai do Céu dirigindo a nossa vida, mas não na sorte. Eu tenho uma pergunta para fazer para o seu coração. Você sabe por que você está onde você está? Você sabe por que você está fazendo o que você está fazendo? Você sabe para onde as suas decisões estão te levando? Você tem consciência de aonde no propósito de Deus você está encaixado? Você tem noção do seu chamado individual? Porque Salmo 139 vai dizer que Ele nos viu quando os nossos ossos ainda não haviam sido formados.
E no nosso livro, no livro dele, aliás, todos os nossos dias foram escritos ainda quando nenhum deles ainda existia. O que isso me mostra? A relação de Deus com a minha vida pessoal. A relação de Deus com a sua vida pessoal. Onde Deus pode, sabe, fazer coisas maravilhosas através da vida do apóstolo, através da vida de Susana. Mas ei, até você que se sente o bichinho de Jacó, Deus olha para você na sua peculiaridade, na sua particularidade, e Ele também te chamou, Ele também te levantou, Ele também te escolheu com um propósito. Uma das coisas que o Espírito Santo sempre me desafia a me perguntar: onde é que eu estou no chamado dele? Onde é que eu estou no propósito? Para onde eu estou caminhando? Será que existe uma visão muito bem definida daquilo que está diante de mim? Será que existe uma visão muito bem definida dos próximos passos que eu preciso dar? Será que existe uma visão muito bem definida de como eu tenho que gastar a minha vida? Querido, se isso não está muito bem definido para você, eu aconselho você rever o seu posicionamento e o seu coração, porque Deus, Ele tem um propósito para você. Às vezes parece clichê falar, porque Deus tem um propósito com todo mundo, mas é isso mesmo. Ele nos enxerga de uma forma particular, Ele nos enxerga de uma forma individual, e Ele tem carinho com aquilo que Ele estabeleceu no coração dele para as nossas vidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus viu Natan antes de Natan ser chamado Natan. Deus me viu antes da minha mãe e meu pai sequer sonharem em me ter. Antes da fundação do mundo, Ele já havia me conhecido. Você entende isso? Você entende como Deus se relaciona conosco em nossa individualidade? E querido, uma das coisas que é inimiga do nosso propósito é a comparação. Você olha para as pessoas ao seu redor e pensa: eu nunca vou ser como fulano de tal. Deus nunca quis que você fosse como fulano de tal. Deus sempre quis que você fosse como você é. Opa, calma aí. Não com os requisitos do antigo Adão, do primeiro Adão. Você está entendendo? Aleluia. Deus me viu antes de eu existir, estabeleceu um propósito para mim, estabeleceu um foco para a minha vida. E agora eu tenho a oportunidade de me tornar, sabe, companheiro do Espírito Santo, parceiro do Espírito Santo. É para isso que Deus nos chama, querido. Deus nos chama para a gente se tornar, sabe, parceiros do propósito dele. Você pode ter as ideias mais maravilhosas na sua vida, mas elas nunca vão se comparar com as ideias de Deus a teu respeito. Você pode ter os melhores sonhos de empreendimento. Você pode ter, sabe, os melhores planos que você olha e fala: não tem como falhar esse plano. Mas esses planos nunca se comparam aos planos de Deus. Ele diz em Isaías capítulo 55: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos, e os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos. Ele está usando uma ilustração: assim como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos de Deus a nosso respeito são maiores. E o que é que Ele nos convida? Ele nos convida a nos relacionar com Ele a tal ponto, onde os pensamentos do Espírito de Deus para nós serão transmitidos para o nosso espírito, e nós teremos revelação divina de como Ele quer que a gente gaste o tempo da nossa vida terrena. Nós temos uma grande oportunidade com essa vida. Nós temos a oportunidade de sondar o que está no coração de Deus para nós. Nós temos a oportunidade de sondar aquilo que Ele reservou para a nossa vida. E saber que eu não preciso ficar dando murro em ponta de faca, que eu não preciso ficar trilhando por caminhos errados na minha vida. E saber que se eu, sabe, me tornar de fato e de verdade parceiro de Deus, Ele vai ministrar no meu coração as verdades que Ele tem estabelecido para a minha vida, de maneira que eu vou saber quando me mover e quando ficar parado. Eu vou saber se eu vou para a esquerda ou para a direita. Havia uma representação disso na antiga aliança.
Deus guiava o seu povo através da nuvem. Quando a nuvem se levantava, era hora de partir. Mas quando a nuvem parava e repousava, era hora também de acompanhar o ritmo de Deus. Eu tenho uma pergunta a você. Você tem acompanhado o ritmo de Deus para a tua vida? Eu estava conversando ontem com uma pessoa. Eu falei assim: eu não vou vender a minha influência. A pessoa falou assim: eu acho que eu entendi, mas me explique melhor isso. Eu disse: eu não vou usar dos meios naturais que eu tenho para alcançar uma proporção grande, para alcançar um lugar de fama, para alcançar um lugar de respeito. Quando o homem pensou que estaria ajudando a Deus, ele na verdade estava atrapalhando Deus. E sabe, às vezes nós corremos o risco de sair dos trilhos, sair do propósito, sair da missão. E é tão sutil que a gente nem se apercebe. É por isso que nós precisamos continuamente exercitar a nossa comunhão com o Espírito Santo, porque assim vai ter momentos que Ele vai dizer: para, não faz isso agora. Tem uns 2 meses que o Espírito Santo falou para mim: ei, para de ministrar fora um pouquinho. Eu falei: opa, surgiu um bocado de convite. O Senhor me fez perceber no meu espírito que era hora de me aquietar. E durante esse tempo só tenho ministrado na igreja local e na minha vida particular com as pessoas. Mas eu respeitei isso. Mas o que é que Deus quer? Sabe, querido, às vezes aquilo que Deus Ele vai efetuar em nossas vidas vai ser fruto de uma caminhada de confiança a Ele. E Jesus, Ele é o nosso grande exemplo, e Paulo também. Paulo queria ir para Macedônia, pregar lá. O Espírito Santo falou: não vá para lá agora. Quando chegou o tempo de ir à Macedônia, Deus efetuou coisas maravilhosas. Mas por quê? Porque foi Deus agindo em concordância com o homem que estava encaixado no propósito. Mas o que é que Deus quer então? Ele levanta Moisés para ser um libertador. Moisés faz besteira, tem que ficar 40 anos no Egito. O que é que Deus quer? Deus não levantou Moisés para ser o libertador. Então para que Deus permite que Moisés vá e se esconda há 40 anos? São perguntas que a gente não faz porque a gente vê que a história já acabou. Mas são perguntas que a gente faz em nossa própria vida, quando a gente vê que algumas coisas que Deus prometeu aparentemente estão saindo do lugar, ou aparentemente estão tardando, ou quando Deus nos direciona a fazer coisas que aparentemente vão nos afastar daquilo que a gente sabe que Ele quer que a gente faça. Como assim? Deus me chamou para pregar a palavra e Ele manda eu não ministrar nos lugares? É porque Deus é o fim desde o começo. E por ver o fim desde o começo, Ele sabe o momento certo de pegar você, que é o instrumento e o vaso, e te posicionar numa condição de tratamento. Ou Ele sabe também o momento certo de pegar você e colocar numa condição de exaltação. Mas aí já não é o vaso que está voluntariamente se escondendo, como Elias, que foi se esconder, e Deus falou: Elias, o que você está fazendo aí? Sai dessa caverna, que não foi eu que te escondi. Agora você vê 2 profetas, Moisés e Elias. Deus esconde Deus esconde Moisés, mas questiona Elias porque ele estava escondido. É porque, irmão, não se trata do que você está fazendo na hora que você está fazendo, se trata de entender se o que você está fazendo está em concordância com o propósito ou não. Então, às vezes Deus te deu um grande sonho de empreendimento, mas Ele vai falar: eu quero que você fique 10 anos sendo empregado. Mas por que, Deus? Você colocou esse sonho no meu coração. Fica, filho, se submeta. Aceita que dói menos. Que os caminhos de Deus às vezes a gente não vai entender. Que os caminhos de Deus às vezes vão nos confundir. Mas é assim mesmo, a Bíblia diz que Ele confunde os sábios na sua sabedoria. Agora, em tudo isso, onde é que está o nosso coração? Onde é que deve estar o nosso coração? Nós precisamos ter o coração sensível e discernindo aquilo que Deus está falando para nós. Olha comigo o que está escrito no livro de Atos.
Eu quero mostrar para vocês um pouco de como Paulo não era movido pelos seus fracassos. Atos capítulo 14, versículo 19. Chegando, porém, alguns dos judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte partiu Paulo com Barnabé para Derbe. E havendo pregado as boas novas naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e encorajando-os a perseverar na fé, ensinando: é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Você sabe o que aconteceu aqui? Paulo tinha curado um homem que era paralítico, mediante o poder de Deus. E aqueles homens pensaram que Paulo e Barnabé eram deuses e começaram a adorá-los. E de repente eles rasgaram as vestes e falaram: não nos adorem, porque nós somos homens como vocês, pregamos a Cristo. E no meio daquela confusão toda aparecem os judeus e levam a multidão a apedrejar Paulo. Qual era aquela região? Antioquia, Icônio, Derbe, Listra. A Bíblia diz que Paulo foi apedrejado a ponto de ficar quase morto, e de fato pensaram que ele tinha morrido, e arrastaram ele para fora da cidade. Quando Paulo se recuperou, sabe para onde Paulo voltou? Para o mesmo lugar onde tinham apedrejado ele. Isso é ou não é discernimento de propósito? Porque eu confesso, se fosse eu no lugar de Paulo, saia correndo de lá e nunca mais voltava. Pelo menos com a estrutura que eu tenho hoje. Não sei também, né? Às vezes pelo Espírito a gente tem um encorajamento a mais. Mas eu quero que você pense que nesse momento, onde ele teria tudo para ir para outro lugar, ele decidiu voltar justamente para onde tinham apedrejado ele. E qualquer outro bom crente prudente diria: Paulo, não tentarás o Senhor teu Deus, você vai voltar para o lugar onde queriam matar você. Mas ele sabia que ainda não era chegada a hora dele. Eu tenho uma consciência comigo. Eu não morro antes de cumprir o propósito. Pastor está dizendo, é só vigiar. Não morro antes de cumprir o propósito. Essa minha segurança de que um homem armado não pode me matar. Essa consciência que um homem maligno não pode destruir minha vida. Por quê? Porque eu não sou permitido morrer antes de cumprir o propósito. A não ser que eu mesmo voluntariamente decida parar de cooperar com o Espírito Santo. Amém? Mas eu não quero fazer isso. Por quê? Porque existem muito a ser feito. Daquilo que Deus reservou para a minha vida. Mas às vezes você olha e pensa assim: mas é você, Natan, que está falando isso. Você que já anda com Deus, que já conhece a palavra, você está enganado. Por quê? Porque Deus olha a nossa vida individual como se fossem únicos. Porque nós somos únicos para Deus. Você tem uma digital que ninguém tem. O seu código de DNA ninguém mais tem. Deus conhece você e te chama individualmente. Então, meu amigo, eu decidi parar de olhar para os outros. Porque eu preciso reconhecer aquilo que Ele me chamou para fazer, para que eu consiga cumpri-lo. Mas você precisa parar de se colocar numa posição de vítima de: Deus não olha para mim, quem sou eu? Ei, Deus te deu valor quando o sangue de Cristo foi derramado para remir a sua culpa, para te trazer para a presença dEle novamente. Então não tem isso de Deus não olha para mim. Deus olha para você sim, e Ele tem um chamado específico. Diga assim comigo: chamado específico. Chamado específico. Diga mais forte: chamado específico. O que é o chamado específico? É aquilo que Deus selecionou para a vida de John, que eu nunca vou poder fazer. É aquilo que Deus selecionou para a vida de Suzana, que eu nunca vou poder fazer. Eu não conseguiria ser tão chato mesmo.
Brincadeira, Suzy. É aquilo que Deus reservou para a nossa vida de forma individual. De perceber que antes de você nascer, Ele já tinha olhado para você. A primeira coisa que tem que despertar no nosso coração é essa consciência que Deus te enxergou e te estabeleceu um propósito. Diga assim: Deus me enxergou. Diga mais forte: Deus me enxergou. E estabeleceu para mim um propósito. É perceber isso, irmão, que vai te fazer reconhecer que existe algo maior na sua vida até do que a sua própria existência. Existe algo na minha vida que é maior do que a minha existência. Que é o quê? O propósito. Paulo diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o ministério que eu recebi de Deus, de anunciar o evangelho da graça. O que ele está dizendo? E ele estava falando isso enquanto ele dizia: gente, minha vida está acabando, viu? Vocês estão me vendo pela última vez. A galera começa a chorar, fala: Paulo, não vá para Jerusalém, vão te matar lá. Ele diz: ei, eu já sei o que é que vai me acontecer. Eu sei o que me aguarda, porque o Espírito Santo já me avisa que de lugares e lugares onde eu vou, me esperam açoites, prisões e perseguições. Há a consciência do propósito. Ele não diz: o Espírito Santo me fala que no lugar onde eu chegar tem uma casa própria, um carro próprio, aleluia. Embora Deus tenha bênçãos para nós, a questão é que às vezes idolatramos as bênçãos e esquecemos do propósito. Então, ei, só vai melhorar. Eita, meu Deus, eu estou muito empolgado hoje. Só vai melhorar. Mas por que só vai melhorar? É para eu me fechar no meu mundinho, na minha vidinha, e esquecer que existe algo além. Esquecer que alguém viveu antes de mim e trouxe um legado. Esquecer que alguém vai viver depois de mim, para que eu preciso transmitir um legado, irmão. Vocês já viram aquela corrida de tochas? Que as pessoas ficam várias equipes, e a missão de um é pegar a tocha, sair correndo e entregar a tocha para outro. Eu quero que você entenda que foi isso que os homens antigos de Deus fizeram com a nossa geração. Eles trouxeram uma tocha e nós temos que levar adiante essa tocha. O legado do reino de Deus em nossas vidas, o propósito de Deus em nossas vidas. O problema é que às vezes, e eu estou sendo muito inclinado a falar nisso na questão da comparação, que às vezes você poderia olhar para um homem como T.L. Osborne, que viajou mais de 100 países para pregar o evangelho, que Deus usava com curas e milagres. Aí você olha para você e pensa: o que é que Deus poderia fazer através de mim? Olha o que Deus fez através dele. É porque você não entende o valor de uma alma para Deus. Porque se você foi chamado para alcançar um, e foi fiel nesse um que você alcançou, você cumpriu o propósito. Se eu não fui chamado para alcançar milhares, eu não tenho que ir em busca de milhares só porque é glamouroso, que vai me trazer uma grande fama de um homem de Deus poderoso que alcançou milhares. Na nossa vida teremos a oportunidade de tocar muitas pessoas, mas eu pergunto: se Deus te chamou para tocar um, você será fiel nesse um que Deus te chamou para tocar? Porque está aí o segredo desses homens que tocaram milhares. Eles foram fiéis no pouco e sobre o muito foram colocados. Agora a questão é que às vezes a gente pega o que está em nossas mãos e fala: Deus, isso aqui não é suficiente. Como se Deus precisasse das nossas grandes habilidades, da nossa grande oratória, da nossa riqueza, da nossa grandeza. Deus não precisa de nada disso. Ele só precisa que você se renda ao propósito. Quantos já ouviram falar da Kathryn Kuhlman? Ela falava assim para Deus: Deus, eu não tenho nada, eu não sou nada. Mas se o Senhor puder pegar esse pequeno nada que eu tenho, esse pequeno nada que eu sou, e usar para a tua glória, eu vou te entregar. E está aí o resultado. A questão é que às vezes a gente pensa que o que vai favorecer que Deus faça algo poderoso nas nossas vidas é que nós tenhamos a qualificação ou a probabilidade, esquecendo que Deus sempre chamou pessoas improváveis. Deus sempre chamou improváveis.
Diga assim, propósito específico. É aquilo que Deus reservou para você, Vivi. Amém? Para você, Grazi. Para todos aqui existe uma, sabe, Deus trata com carinho a sua história pessoal, irmão. Deus trata com carinho o seu propósito pessoal. O seu propósito individual para Deus é visto como algo muito sério. Porque no final das contas, quando Ele chegar para você naquele grande dia, Ele não vai dizer, bom está, servo bom e fiel, porque você fosse fiel igual aquele outro seu irmão. Deus vai falar, você foste fiel no que eu te entreguei. É a Deus que nós vamos responder. Eu não vou responder a Deus pelo que Ele chamou o Kenneth Reagan para fazer. Eu não vou responder a Deus pelo que Ele chamou Estevão para fazer. Eu não vou responder pelo que Ele chamou Jonas. Eu vou responder pelo que Ele me chamou. E quando eu estiver diante dEle, eu não vou dizer, ah Deus, por que você não chamou outro? Porque Ele me chamou, eu sei disso. É a síndrome do, por que não chamou fulano? Oh Deus, por que tem que ser eu? Para com isso, irmão. Você tem o privilégio de cooperar com aquilo que Deus está fazendo na sua geração. Você tem um privilégio de marcar essa geração. Você tem o privilégio de fazer algo que, quando você chegar na eternidade, você vai descobrir o que você tomou decisões assertivas. Nós temos uma pequena janela chamada vida. Nós temos um pequeno tempo. Nós podemos usar de forma sábia isso. Para quê? Para o propósito do Senhor. Mas se a gente não reconhecer primeiramente que nós temos um propósito, nós não vamos ter como vivê-lo. Diga assim, eu tenho um propósito. Diga mais forte, eu tenho um propósito. A primeira coisa que você tem que saber, você tem algo individual e particular de Deus para a sua vida. Agora, depois de descobrir que você tem um propósito, você precisa descobrir como alcançar esse propósito. Como alcançar o propósito de Deus para a minha vida? Primeiramente a gente pergunta, de quem é o propósito? É meu? É meu propósito? É de Deus. Então, se é o propósito de Deus, eu preciso conhecer a Deus para conhecer o propósito de Deus para a minha vida. Deixa eu falar para vocês. Quando a gente não anda uma vida guiada pelo Espírito Santo, nós corremos o risco de perder tempo, perder esforço, perder dinheiro, perder saúde. Às vezes nós somos muito afoitos em nossas decisões, querido, e nós queremos fazer as coisas acontecerem de repente, sem entender que às vezes Deus vai colocar você numa condição onde você vai precisar aguardar até estar pronto para aquilo que de fato Ele tem para você. Existe uma frase que diz assim, tempo de treinamento nunca é tempo perdido. O que isso diz respeito? Isso fala que se a gente entender e aprender a passar pela escola de Deus, Ele vai poder nos forjar para algo tão poderoso e tão grandioso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha comigo o que diz em 1 Coríntios. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2. No versículo 9. Aleluia. 1 Coríntios 2, versículo 9 diz assim: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou aquilo que Deus predispôs. O que Deus predispôs para aqueles que o amam. Perceba que ele diz: olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. O versículo 10 é a chave da revelação. Aleluia. O que é que diz no versículo 10?
Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Agora, olha o que diz em Romanos 8. Versículo 28. Aleluia. Romanos 8, 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Essa tradução está um pouquinho confusa, então eu vou falar uma tradução mais tradicional, que diz assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que é que ele está falando? Ele está falando que todas as coisas que acontecerem na minha vida vão favorecer o propósito de Deus? Não, ele está dizendo que se eu amar a Deus e eu for chamado de acordo com o propósito de Deus, isso quer dizer, se eu decidir cooperar com o propósito de Deus para a minha vida, se eu decidir ser parceiro do Espírito Santo e viver pelo que Ele designou para eu realizar, todas as coisas vão se tornar cooperadoras para que eu atinja o objetivo final. Paulo era alguém que amava a Deus, não, qualquer coisa, e que era chamado segundo o propósito de Deus. E porque ele amava a Deus e era chamado segundo o propósito de Deus, perceba que quando perseguiram ele, ele foi direcionado a justamente o lugar que Jesus falou que ele iria. Uma vez o Espírito Santo falou para Paulo em visão: Paulo, não temas. Por quê? Porque eu vou te enviar para que pregues o Evangelho a Roma. Aí Paulo continua desenvolvendo a vida do ministério dele. De repente os judeus começam a persegui-lo, e ele quase foi morto. Na verdade levantaram um motim para pegar Paulo da prisão e matar ele. E a gente que não entende o agir de Deus através dessas coisas, a gente pensa: meu Deus, eu estou chegando perto do fim da minha vida. Mas ele tinha consciência que ele ainda não tinha encerrado. O que foi que aconteceu? Quando perseguiram Paulo, ele fala: eu apelo para César. E o governador daquela província falou: você apelou para César você vai. Enquanto o diabo estava tentando destruir a vida de Paulo, até as perseguições que Paulo enfrentava serviam para dirigir ele pelo propósito. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para aqueles que reconhecem o plano de Deus e que se movem em concordância com o plano de Deus. Se fosse outros que não entendessem o plano divino, iriam se desesperar, iriam, desistir, como acontece com muitos. E como aconteceu com um dos companheiros de Paulo. Paulo teve um companheiro chamado Demas. Ele disse para Timóteo: Timóteo, vem depressa se encontrar comigo, porque Demas me abandonou e, amando o mundo, fugiu para Tessalônica. De um lado nós temos um homem que estava decidido a esquecer das coisas que para trás ficavam e prosseguir para o alvo. E de outro nós temos um homem que preferiu escolher o que era mais conveniente no momento, mas o que era mais conveniente no momento abortou o plano de Deus para a eternidade. Pessoas que são movidas no propósito de Deus, elas não tomam a decisão que parece, mais conveniente. Elas não tomam a decisão que parece que vai beneficiar elas melhor. Elas não fazem a escolha que é mais proveitosa para elas. Essas pessoas que são movidas pelo propósito de Deus, elas sabem que às vezes Deus vai dirigi-las a tomar decisões que aparentemente vai ser um passo para trás. Mas quando elas obedecerem a essa direção que parece um passo para trás, elas vão descobrir que na verdade Deus não estava puxando elas para trás para elas recuarem. Deus estava puxando elas para trás para, como uma flecha, para elas serem liberadas em uma velocidade maior. O texto que nós lemos diz que Deus nos revela por meio do Espírito. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos viver o propósito de Deus até,
mas não queremos gastar o tempo que é necessário para desenvolver uma comunhão e relacionamento com o Espírito Santo, que vai nos trazer a sensibilidade necessária para aprender a andar em cooperação com o Espírito Santo nas nossas decisões na nossa vida. Não tem como a gente viver o propósito e conhecer o arquiteto. Quem aqui trabalha com construção civil? Tem nosso empresário lá, o Carlão, não é isso? Um camarada chega para você: Carlão, eu quero construir um prédio e eu vou te dar uma planta. Depois de uma semana ele chega para você, sem ter dado a planta: cadê, já construiu? Não, cadê a planta? A gente quer construir uma vida em Deus, mas não queremos estudar a planta que Ele tem para as nossas vidas. Eu gosto sempre do exemplo da pastora, porque ela fala que ela não queria ser pastora, ela não queria liderar, ela queria viver a vida dela, não é isso? E de repente ela percebeu que estava enquadrado com o propósito de Deus, que ela fosse quem ela é, e ela aceitou, assim como Maria: cumpra-se em mim a tua vontade. O propósito de Deus não vai nos trazer para a zona de conforto, porque o propósito de Deus é que a semelhança de Cristo Jesus, que deu sua vida em resgate de muitos, a semelhança do Filho de Deus, você abra mão da sua vida para que muitos outros vivam. Mediante o propósito de Deus, o sacrifício do eu mesmo. Você tem um propósito, você vai conhecer esse propósito à medida que você se relacionar com Deus. Mas para viver esse propósito, vai ser necessário o sacrifício de si mesmo. Então tudo o que eu falei aqui para vocês, eu quero resumir em 3 aspectos que vai deixar muito claro para você. Primeiramente, entenda que você tem um propósito. Em segundo lugar, entenda que você só vai descobrir o seu propósito se você viver uma vida de relacionamento com Deus. É a mesma coisa de você ter uma academia em sua casa, mas ser gordo. Você vai entender onde eu quero chegar? Não adianta ter academia se não põe ela para funcionar. Então não tem como conhecer o propósito de Deus para a sua vida sem ter relacionamento com o próprio Deus. Aí você diz: às vezes eu oro. Tá bom, uma pessoa gorda às vezes caminha. Por que você está rindo, Lara? Aleluia. Vocês estão entendendo? Gente, uma vida de comunhão com Deus não é uma vida de vou orar às vezes. Quando eu for dormir, eu vou misturar o som da minha oração com o som do meu meio ronco. Oh Deus, abençoa meus pecados. Jesus Cristo. Você precisa gastar tempo com o Espírito Santo, tempo com a palavra de Deus. Ontem, depois de um dia agitado, eu estava querendo dormir. O que foi que eu fiz? Eu não tive um tempo só com o Pai. Eu preciso ficar com o Pai. Eu fui me reservar. E foi gostoso ficar com Deus. E é bom exercitar essa vida de relacionamento íntimo com o Senhor. Sabe por quê? Porque você vai perceber o fruto disso quando Deus começar a direcionar cada aspecto da sua vida e você ter a consciência que você não está pisando em falso, porque você está pisando na palavra que Deus tem te dado no teu espírito. Aleluia! E Deus vai dirigir você em tudo, até a pessoa com quem você vai casar. Aleluia! Glória! Depois vocês vão conhecer a história. Amém? Parece que eu estava tímido. Esses dias o Espírito Santo falou alguma coisa para mim. E eu captei que era uma direção. Eu não lembro exatamente o que foi agora, mas eu lembro que foi em um momento, sabe, espontâneo.
Em um momento em que não esperava receber uma revelação, uma palavra de Deus, de repente ele falou e eu soube que era ele. E meu Deus, ele está falando mais uma vez. E você vai descobrir ao andar com Deus que ele sempre fala. Mas por que ele não falava antes? Ele falava, meu irmão. Você que nunca parou para aguçar sua sensibilidade espiritual. Primeiro, você tem um propósito. Segundo, para viver o propósito, para conhecer o propósito, você precisa ter intimidade com o arquiteto do propósito, que é Deus. Como é que você tem intimidade com o arquiteto? Bíblia. Você conhece isso aqui? Bem-aventurado aquele que medita dia e noite. O problema é que a gente quer pegar a Bíblia para vir um culto domingo. E por isso que as nossas segundas e nossas terças parece que não tem nada de Deus, porque falta a palavra. Jesus é a palavra viva. Você tem que aprender a estudar a Bíblia por si só. Não dependa de alguém para meditar na palavra de Deus. Pega a tua Bíblia, irmão, lê. Abre um jejum, pelo amor de Deus. Você que está precisando malhar, não abre um jejum com a estratégia de ficar magro, não. Porque não funciona. Porque depois do jejum você come mais. É a tendência a ficar mais gordo ainda. É ou não é, pastor? Não sabe? Aleluia. Ora, irmão. Ora. A gente consegue separar tempo para tudo, menos para orar. Tudo bem que alguns não conseguem encontrar tanto tempo assim, mas você precisa, sabe, decidir, não, eu vou deixar o mundo se acabar por uns meia hora, por mais uma hora, eu vou deixar o mundo se destruir, e eu vou ficar sós com o meu Pai. É esse posicionamento que às vezes nos falta, porque a gente quer resolver as coisas, e a gente não percebe que essa rotina agitada está nos afastando do lugar secreto de intimidade. E se a gente perceber como Deus poderia resolver as coisas se a gente simplesmente confiasse e isse para o lugar secreto, irmão. Já teve um momento de eu ter coisa para resolver, eu falo, não, eu resolvo isso agora, deixa eu orar primeiro. E enquanto eu orava, eu descobri que alguém estava resolvendo para mim. Já teve outras coisas que depois de sair da oração eu tive que resolver 2 vezes, porque ficou 2 vezes pior. Mas o importante é exercitar a comunhão com o Senhor. Nós temos várias ferramentas para isso. Intimidade com Deus. Ore em línguas. Você não sabe o que orar, não? Ore em línguas. Fica se enchendo da presença de Deus, irmão. Você vai perceber uma coisa importante, que Deus fala individualmente. Deus fala de várias formas. Às vezes Deus fala através de um vento. Deus fala. Às vezes fala através de um sonho, mas Deus fala. Já teve muitos momentos de eu estar prestes a tomar decisões, o Espírito Santo me barrar. Já teve muitos momentos também de eu estar prestes a tomar decisões, o Espírito Santo me encorajar. E dessa forma eu sei que eu não estou pisando no vácuo. Eu sei que eu estou caminhando em rumo a algo. Eu sei que eu preciso cada vez mais esquecer do que fica para trás e avançar para as coisas que estão diante de mim. Por último, não adianta conhecermos o propósito se não tivermos a disposição de renunciar àquilo que o propósito vai custar para nós. Vamos ver se eu consigo repetir exatamente igual. Não adianta conhecer o propósito se não estivermos dispostos a renunciar àquilo que o propósito custa. João 12, versículo 24, diz assim: se o grão de trigo que cai na terra permanecer vivo, ele fica só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ei, bonitinho, para eu dar fruto eu vou ter que morrer, eu vou ter que ir para a cruz. E nós, Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Muitos homens ficaram empolgados quando descobriram o propósito de Deus, mas depois fracassaram porque não tiveram a disposição de renunciar
de abrir mão do que precisariam abrir mão para cumprir o propósito. O propósito de Deus não é algo fofo para a nossa carne. Ele vai custar o nosso conforto. Ele vai custar a nossa decisão. Ele vai custar, sabe, muitas vezes o nosso descanso. Ele vai custar muitas coisas que muitas pessoas não estão dispostas a sacrificar. Mas, amigo, deixa eu falar para você. Se você decidir entregar sua vida como um sacrifício de cheiro suave a Deus, você vai poder ter a oportunidade de chegar no final dela e dizer assim como Paulo: agora sim. Enquanto em Filipenses 3 ele diz: eu não julgo que já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo do que fica para trás, sigo adiante ao alvo. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer: agora sim, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Sabe o que Paulo estava dizendo? Já estou pronto para ir para casa. Isso me emociona, mexe com os meus sentimentos, porque me leva a entender a convicção de um homem que sabia qual era o tempo certo para ele deixar a sua vida. E algumas pessoas morrem antes do tempo, sem perceber que não viveram metade do que Deus separou para a vida delas. Para Paulo chegar nesse ponto e dizer: combati o bom combate, completei a corrida e perseverei na fé, ele teve que ter a disposição de falar o que ele falou em Atos 20, versículo 24. Vamos lá. Atos 20, 24. E essa frase que é a chave para a gente encerrar por hoje. Primeiro, você tem um propósito. Segundo, não tem como conhecer o propósito sem conhecer a Deus. Terceiro, não tem como viver o propósito sem a disposição de abrir mão da sua própria vida. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O que é que vai salvar o nosso propósito? Nossa automortificação. Eu não sei se enquanto eu falo essas coisas você tem noção da seriedade delas. Mas eu quero que você perceba que nós estamos lidando com algo eterno. A sua vida vai reverberar na eternidade, irmão. Aquela palavra que você deixou de falar vai reverberar na eternidade, vai ecoar na eternidade. Aquela palavra que você falou também vai ecoar na eternidade. Aquilo que você deixou de fazer vai ecoar na eternidade. O que você fez também vai ecoar na eternidade. Então eis a pergunta: como saber o que eu tenho que falar e o que eu não tenho que falar? Como saber o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer? Jesus falou: eu só falo e faço o que eu vejo o Pai fazendo. Ele está dizendo outras palavras: eu sou guiado pelo Espírito e eu só faço com a minha vida aquilo que o Espírito Santo me dirige a fazer. Esse tem que ser nosso alvo. Aí sim, a gente vai chegar no ponto de dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Porque você reconheceu que tinha um propósito, você conheceu o propósito, ao conhecer o Senhor do propósito, que é o seu Deus, seu Pai, e você renunciou à sua vida para que seu propósito fosse cumprido. Aleluia. Vocês foram abençoados hoje.